A humilde residência de um presidente da República, Casa Rosada, aparecendo agora para vocês, tá? Estamos aqui acompanhando onde mora Javier Milei. Pronto, coloquei agora aqui na posição a praça tão famosa que tem em frente, né, das mães que tiveram os seus filhos ali simplesmente roubados, sumidos, desaparecidos durante a ditadura argentina, focando aqui na casa de Javier Milei. Ô, gente, o café da manhã deve estar bom, porque a gente está falando de uma Argentina em que o partido do presidente de Javier Milei saiu na frente nas eleições legislativas, garantindo mais assentos na Câmara. Eu sempre falo isso, todo o executivo, e o executivo é tanto presidente da República, governador estadual, prefeito. Todo executivo precisa de um legislativo para chamar de seu. E quando esse seu, o legislativo, tem mais cadeiras, aí você tem uma projeção melhorada. Agora, Javier Milei vai poder ampliar a base de apoio para avançar com os assuntos que são importantes, de economia, de política, em meio, inclusive, a alguns escândalos. Então, da nossa projeção do Google Earth, vamos com ela, que não é de inteligência artificial nem de satélite, é a Luciana Tadeu. Real oficial aqui comigo. E aí, Luciana Tadeu, nos conte, o café da manhã deve estar saboroso de Javier Milei, hein? É uma ressaca positiva, depois de um domingo bem importante para ele. E até já nos traga, por favor, o olhar comparativo com as outras eleições que ocorreram recentemente, com uma esfera diferente, que ele tinha vivido uma derrota, né? Mas ontem o negócio foi bom para Milei. Bom dia. Oi, Elisa, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Um café saboroso para toda a equipe de Javier Milei, que se surpreendeu, inclusive, com esses resultados das eleições legislativas que renovam parcialmente tanto a Câmara de Deputados como o Senado aqui da Argentina. E o partido de Javier Milei tinha uma representatividade pequena até então vinha sofrendo sucessivas derrotas no Congresso. O Congresso aprovando leis para aumentar financiamento para a universidade pública, para hospitais pediátricos, para pessoas com deficiência, enquanto o governo de Javier Milei falava: se vocês não explicarem de onde virão esses recursos para aumentar os financiamentos, isso atenta contra a nossa política de equilíbrio fiscal do governo. E aí Javier Milei vetava essas leis aprovadas pelo Congresso, mas como não tinha maioria nessas casas e nem uma quantidade suficiente para impedir isso, esses vetos acabavam derrubados pelo Congresso. Então, o que a gente viu nesses últimos meses foi realmente de um embate entre o governo e o Congresso, com o Javier Milei acusando o Congresso de ser destituinte. E aí, com esse resultado da noite de ontem, de quase 41% dos votos, Javier Milei passa a ter mais de 90 deputados, um número muito parecido com o que tem o peronismo, que até então tinha uma maioria expressiva, e vai ter muito mais governabilidade nesses 2 anos que faltam do seu mandato. De fato, ontem, no discurso de vitória, Javier Milei disse que essas eleições foram um divisor de águas na Argentina, disse que ontem começou a construção da Argentina grande e disse que agora vai, então, dar continuidade a reformas que faltam para sua política de desregulação do Estado e redução das dívidas do Estado, diminuição do Estado e a sua política de equilíbrio fiscal aqui na Argentina. Elisa, os mercados reagiram super bem, a diferença do que a gente via acontecer nesses últimos meses também, porque como você muito bem mencionou, Javier Milei teve uma derrota na província de Buenos Aires em setembro, nas eleições legislativas locais, e nessa província o resultado das eleições surpreenderam muito neste domingo, porque o partido de Javier Milei teve uma vitória, ganhou a maioria dos votos nessa província, que é historicamente peronista e onde tinha tudo realmente para dar errado para o partido de Javier Milei, porque nessa província o principal candidato a deputado de Javier Milei, o que era o principal candidato, foi vinculado a um empresário argentino que está preso aqui na Argentina por tráfico de drogas, prestes a ser extraditado para os Estados Unidos. Isso foi realmente um grande escândalo que afetou a imagem
do partido de Javier Milei, a ponto de o candidato ter que desistir dessa corrida eleitoral. Só que aqui na Argentina o voto é em papel, é uma cédula em que aparecem todas as listas de deputados que estão concorrendo. E na lista de Javier Milei, a foto que ficou do principal candidato era desse candidato que desistiu da corrida após ser vinculado a um empresário preso por tráfico de drogas. Ele é um empresário, até uma curiosidade que eu vou citar aqui. Ele é um empresário, ele era um candidato careca. E o que passou a ser, depois do afastamento dele, o principal candidato do partido de Javier Milei é ruivo. Então, a campanha do partido de Javier Milei, para as pessoas não se confundirem, é: se você quiser votar no ruivo, vote no careca. Se queres votar por ele colorado, votar por ele pelado, em espanhol. Então, tiveram que fazer essa campanha, porque a foto que aparecia era do candidato que não estava competindo mais. Então, tinha todos os fatores para dar errado para Javier Milei na província, mas obteve a maioria dos votos na província de Buenos Aires, que representa quase 40% dos votos argentinos, e agora vai ter muito mais governabilidade para os próximos anos e já avisa que vai implementar reformas que estavam faltando, que ainda eram necessárias para o seu projeto econômico, Elisa.